Ronaldo, então vamos começar o papo aqui com o doutor Renato. Pode apresentar, Vamos lá, doutor, para a nossa audiência. Doutor Renato é advogado na área do direito do trabalho, né, Renato? Ele é bem conceituado, bem conhecido em São Carlos. Ele faz parte, mais 20 anos, mais ou menos, né, Renato, de um grupo de estudo na UFSCar, das questões de ensino jurídico. 22 anos. 22, tudo isso já? Tudo Meu isso. Deus. Enfim, é ex-presidente, né, por 2 mandatos da OAB. Então, assim, dá aula na Unicep há bastante tempo também, né, Renato? 23 anos, para 24 anos. Pois é. E aí ele é livre docente pela USP, também na área de direito do trabalho, né, Isso. Renato? E, assim, gostaria de começar, feita a apresentação desse currículo gigantesco que você tem, mas de uma forma bem breve. Nós temos tido alguns problemas que a gente tem dito, pelo menos aqui na nossa cidade, como pontual. Um deles é a questão que a gente tem do fundo de garantia. Aqui em Araraquara, nós tivemos um pedido de demissão pelo Ministério Público, né? E esse pedido de demissão, ele vem pela Justiça do TJ, porque há uns 2, 3 anos a Araraquara deixou de ser CLT, passou a ser estatutário. E a discussão agora é que no desligamento dos contratos dos aposentados que o Ministério Público pediu, é o não pagamento do fundo de garantia como se fosse contrato continuado. O que você entende disso para que os nossos ouvintes consigam compreender como é que é esse engobo todo? Bem, primeiro agradeço o convite, já começo me colocando numa questão quente, né? Mas é uma questão quente, mas em tese, tranquila para responder, porque existe um sistema normativo regulado, que regula a questão do fundo de garantia, e existe uma construção de decisões da Justiça do Trabalho, que é a justiça competente para julgar as questões do fundo de garantia quando o vínculo era o vínculo seletista, que entende que a multa sobre o fundo de garantia, e essa é a disposição normativa, se refere sobre toda a contribuição. E não há, na verdade, um rompimento no uma interpretação literal que está na lei. Quando rompe o contrato, se o trabalhador, aquela pessoa, vou usar esse termo, continuou o vínculo, na hora de pagamento da multa de 40%, você leva todo o período, mesmo se já teve saque, em virtude de questão de saúde, financiamento habitacional, que é muito comum. Então, calcula o período todo. Então, essa discussão, para quem lida direto com o direito do trabalho, com as questões na justiça do trabalho, é muito comum, é ordinário, isso é uma questão normal. Causa espanto a interpretação que limita Aí precisaria ver qual é o fundamento jurídico para isso, né? Para estudar. Porque, em tese, se você não tem um fundamento jurídico, você pode ter uma interpretação mais ideológica ou econômica, mas não jurídica. Juridicamente, a gente sabe que não é possível essa interpretação. Todavia, nós não podemos deixar de expressar que muitas decisões elas passam por questões econômicas ou ideológicas, então... Mas essas decisões, só para a gente entender o seu raciocínio, doutor, essas decisões econômicas e ideológicas que o senhor se refere no âmbito da administração pública, da gestão do prefeito. Porém, a interpretação do Tribunal de Justiça, ela não deve seguir nenhuma ideologia nem questões econômicas. Não deveria. Não deveria, mas... Acontece. A gente analisar e pensar... A decisão judicial, você tem um campo de interpretação que a gente chama de hermenêutica, a exegese, que é a interpretação que você faz da norma. E nós temos múltiplos... Às vezes, um caso, dependendo o juízo que analisa esse caso, você tem interpretações diferentes. E isso passa pela cognição, pela construção, pela visão de mundo do julgador. Então, muitas vezes, nós temos a questão ideológica que vai refletir na decisão judicial. E se nós não compreendermos isso, nós não entendermos que isso acontece, a gente pode até trabalhar com um equívoco no modo de pensar. Porque é isso que justifica decisões divergentes.
né? Às vezes você pega um tribunal de justiça em um estado, tem um posicionamento de um jeito. Às vezes no mesmo tribunal, dependendo do juízo que julga a questão, ele tem um pensamento diferente. Alguns vão falar, mas é a interpretação jurídica. Não é, nós somos seres humanos e nós temos as nossas visões de mundo. E isso reflete naturalmente nas decisões judiciais. Então, na Justiça do Trabalho, um exemplo. Então, você vai ter juízes do trabalho, desembargadores e ministros, com uma tendência que conserva mais a aplicação do direito do trabalho. Você tem juízes que têm uma visão que é mais liberal em relação ao direito do trabalho. Isso passa pela ideologia, pela subjetividade. E eu acho que quando a gente consegue entender isso, a gente consegue até respeitar aqui as decisões judiciais que são divergentes, posicionamentos divergentes, porque faz parte da construção humana, né? O direito trabalha com... É o humano que está julgando. E a base então é dos nesse recursos. sentido que eu... E as bases para recursos, eu falo, porque a gente ter direito a recurso, e os tribunais superiores, ele vem, inclusive, ao encontro disso, né? Porque se houver uma decisão equivocada ou demasiadamente política, demasiadamente ideológica, você consegue essa reforma, talvez, num coletivo, não é isso? Porque no coletivo é interessante. Às vezes você pega uma turma que faz um julgamento, que tem um debate maior sobre o tema, a gente vai ver que tem, no caso dos tribunais, desembargador ou ministro com uma posição até de mais proteção, outros mais liberais. Então está nessa subjetividade, né? É a forma de você interpretar a lei, né? E quando essa divergência vem do Tribunal do Trabalho junto com o TJ, porque aí você passa a ser, embora tenha se constituído o Fundo de Garantia enquanto seletista, e aí ele passa a ser estatutário, e essa divergência acontece. Como é que a gente consegue suprir isso? Uma ação rescisória, vai até o STF, a gente invoca legislações internacionais... Tá. É muito interessante. Eu precisaria analisar detalhes do processo, né? Para poder, senão eu posso até trabalhar induzir, né, quem está ouvindo ao erro. Mas eu penso o seguinte, que esse tipo de questão, se ele está na esfera estadual e ali, em tese, a competência agora é da Justiça Estadual, cabe a discussão até o STJ e também até o STF, né? Então é possível as duas manobras conjuntas. Dependendo a natureza da decisão, se eu estou discutindo violação à Constituição, é possível interpor um recurso ao STF e, ao mesmo tempo, recurso ao STJ para discutir qual interpretação vai ser dada à lei federal, e se teve violação, qual interpretação vai ser dada em relação à violação à lei federal. É um caso um pouco atípico, né? Um pouco atípico. Eu até estava pensando, é possível, em tese, discutir, talvez, não sei se o rompimento, a mudança do regime é inferior a 2 anos, seria possível, em tese, até discutir isso na ação individual na Justiça do Trabalho. Se ultrapassou 2 anos, aí não é mais possível. Mas é em tese, né? São questões que... O Ed Júnior tem a pergunta dele também, porque nós já tivemos a decisão em primeira instância, depois essa decisão foi mantida no Tribunal de Justiça. Pois não, Ed Júnior? Eu gostaria de saber a sua opinião, doutor, com relação à questão da escala 6x1, né? A PEC está parada, é a proposta da Erika Hilton, mas gerou-se debates, né? Muita discussão. Gostaria de saber do seu entendimento, o que o senhor acha que traria de positivo ou não a adoção desse sistema? Tá. A gente vem do modelo de sociedade que a nossa cultura de trabalho, ele vem do trabalho forçado sem remuneração. Então a gente tem uma cultura de desvalorização do trabalho. Isso faz parte da nossa história. Eu acho que daqui 300 anos eu acredito que será um pouco diferente, eu acredito. Obrigada pelos 300 anos. Que eu acho que vai um tempo de construção, de formação. Eu digo, quando eu era jovem, e eu gosto sempre de usar esse exemplo, a gente não via o jovem em algumas funções. Era vergonha o menino trabalhar como frentista, o menino trabalhar como um atendente de uma padaria. Hoje é normal. Hoje você vê isso, é legal, é normal, é um trabalho. Então a gente tirou esse conceito negativo do trabalho que se tinha. Esse é um ponto muito positivo, né? Às vezes o menino, a criança, o jovem tinha vergonha de trabalhar, tinha que trabalhar, mas tinha vergonha. Hoje não. Então isso é um ponto muito positivo. A gente vem tendo como normal
trabalho, né? Dar dignidade para a pessoa. Até então, até um passado muito próximo, não. O trabalho era o que tirava a dignidade, porque até 1888 quem trabalhava era o escravizado, ponto. O trabalho livre era para alguns que vieram para o Brasil, que faziam a gestão junto com a coroa, alguns comerciantes que se formavam, trabalhavam no comércio, e algumas indústrias, né, entre aspas, que se formavam. Então esse era o trabalho digno. O trabalho não digno, forçado, o trabalho pesado, era do escravizado. Então a gente tem uma cultura que o trabalho manual, esse tipo de trabalho, ele é negativo. E a gente tem uma cultura também de que trabalhar muito é bom, é positivo, mas é uma alienação. Porque o bom é a gente ter um tempo para o gozo da vida. A existência humana é você viver, né? Então o trabalho deve ser o mínimo necessário para a gente produzir coletivamente, a nossa sociedade, produzir, ter condição de vida e ter o gozo da vida, poder estudar, poder descansar, poder ter lazer, ir à igreja, à missa, ao centro, seja lá onde for. Então eu acho que a mudança, quanto menor carga de trabalho e melhor qualidade de vida, é o sentido da vida da humanidade. Acho que, então eu sou favorável a essa redução e ajustar, porque se nós temos pessoas desempregadas, quanto mais pessoas inseridas no mercado de trabalho, é melhor. Então eu sou favorável nesse sentido, né? Dar mais qualidade de vida. A questão da própria escala 12/36, que é uma crítica que se fazia a 12/36, eu acho que para algumas pessoas ele é excelente, né? Eu conheço gente que adora 12/36 porque tem um tempo de vida, fica mais com a família. O senhor sabe que esse tema é sempre muito polêmico, né? Da escala, né? 6/1, porque é muito importante, inclusive... O pessoal vai querer saber de onde vai sair o dinheiro, né? Já que eu preciso do lazer e tudo mais. Isso é, inclusive, constitucional, né? Todos têm direito ao lazer. Agora, para se ter um lazer como a gente precisa e gostaria de ter, a gente precisa ter trabalho também. Isso. E quando a gente não tem uma escala que permita a produção, a produtividade razoável, é difícil manter também a empregabilidade. A gente discutia mais cedo, doutor, sobre a carga tributária que nós temos aqui no nosso país. O Ed Júnior vai até poder trazer as informações, porque recentemente tivemos notícias de que pelo menos 12 estados brasileiros têm mais beneficiários do Bolsa Família do que empregados CLT. E tem muita gente alegando dificuldade para contratar. Tem muitas pessoas ou acomodadas ou por qualquer outro motivo, né, estão conseguindo pagar as contas talvez com benefício do Bolsa Família, que eu não sei como conseguem, mas está na Folha de São Paulo de hoje exatamente essa questão. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Você precisa ter o seu descanso, você precisa ter o seu lazer, é fundamental, não só para a saúde física como mental, ter essa relação familiar, mas o empregador também ele vai precisar contratar. Se reduz a quantidade da carga horária e o estabelecimento comercial, a loja, o mercado tem que continuar trabalhando o mesmo período, ele vai ter que contratar. E a carga tributária no país é muito alta. Como que a gente equilibra uma questão como essa? Tá. Bom, eu não sou um tributarista, né, nem economista, porque esse debate é muito rico. Mas o que eu acho que nós temos é o seguinte, uma cultura muito forte da desvalorização do trabalho, isso é um fato. E nós esquecemos, toda vez que a gente fala em carga tributária, e eu conversava isso essa semana, nós esquecemos que nós temos um peso muito grande, que é, se nós pegarmos o poder executivo, legislativo e judiciário, e nós não debatemos, a sociedade não debate de forma séria isso. Se nós pegarmos o parlamento no município, no estado e no sistema da União, o parlamento, o peso disso é muito alto, porque você tem o vereador com seus assessores e tem todo um custo. Você tem o deputado estadual com seus assessores e todo um custo. Você tem o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara com assessores e todo um custo. As assembleias estaduais. Pesadíssimas. Né? Pesadíssimas. Aí você tem o poder executivo com o seu custo. O judiciário, as pessoas não falam isso, mas o judiciário tem um custo também alto, elevado. Isso é um luxo. Aí nós temos uma questão também de um conceito negativo. Quando você fala em auxílio à pessoa mais pobre, eu prefiro que a pessoa pobre esteja recebendo qualquer tipo de auxílio do que o dinheiro sendo objeto de corrupção ou desviado, ou seja lá para onde for. Então, essa é uma questão que nós temos que pensar. E toda vez que a gente fala em auxílio para o povo, para o pobre, existe uma crítica muito forte.
Mas quando a gente fala em alguns financiamentos, alguns incentivos para a indústria, para o comércio, a gente não faz a mesma crítica. E é porque ideologicamente a gente sempre tem o trabalhador como um vagabundo, ele não quer trabalhar, ele não... É essa a carga. E agora, qual o trabalho, né, para essa pessoa? Eu acho que é interessante, trabalhar é importante, é necessário, mas trabalhar por quanto e qual trabalho? A nossa sociedade tem que fazer um pacto. Falta, na verdade, a gente sentar e fazer um pacto. Qual trabalho? O lucro para quem? Porque às vezes a gente pensa, olha, o cara está recebendo uma bolsa lá de R$600, ele poderia estar trabalhando por 1.800. É uma questão que a gente tem que sentar. Às vezes tem trabalho que você está retribuindo aquele trabalho, o 1.800, você está retribuindo aquele trabalho ou mantendo a pessoa o mínimo necessário para ela estar em pé o dia seguinte. Olha lá, se está comendo se alimentando... pelo menos uma refeição ao dia. Alimentando com os nutrientes necessários para trabalhar no dia seguinte. A nossa sociedade falta um pacto sério nesse sentido. Que a gente, todos os discursos que eu ouço, mas muita com crítica ao trabalhador. R$600 também ele não vai ter os nutrientes necessários. É né, muita crítica ao trabalhador. Eu vejo, muita crítica a quem não tem oportunidade. E a gente não para pensar por que ele não tem oportunidade. Se você pegar uma pessoa que tem um curso superior, que se você vai pagar 4, 5 mil reais, ele vai trabalhar. Agora, que tipo de trabalho? Eu quero pagar 2 mil, 3 mil reais, cara, 2 mil, 3 mil reais para a pessoa trabalhar num ambiente saudável. Ótimo, a pessoa vai. Mas qual o trabalho? É uma questão que a gente tem que discutir. Eu vou pôr o cidadão no sol para ganhar R$1.800, R$2.000, se autodestruindo, Eu não trabalharia. Talvez nós não trabalharíamos nessa condição. É uma questão muito importante. Que tipo de trabalho? Que a gente tem muita... Outro dia eu estava conversando com uma amiga falou, tô tentando contratar aqui, não tô achando gente e tal. E um amigo meu falou, também, quanto você quer pagar? Você não vai conseguir. É um pacto que a gente tem que ver. O quanto eu estou tendo de lucro e quanto eu estou devolvendo para esse trabalhador. E aí, quanto está me sobrando, quanto está sendo a carga tributária, onde está indo esse dinheiro. É uma questão, é uma resposta assim, muito mais polêmica, Renato, eu acho... melhor, muito mais complexa do que uma resposta simples. Sim. O cidadão ganha a Bolsa Família, então ele não vai trabalhar. Mas que trabalho? Né? Essa é uma questão que a gente tem que começar a colocar no... Falta, então, fomentar a questão profissional, cobrar um pouco da própria pessoa e da própria família, no sentido de você mostrar para a pessoa e para a família que é possível, mesmo com esse valor baixo, ela também correr por fora, fazer o tal corre, porque algumas pessoas entendem assim, doutor. Eu estou recebendo benefício, já percebi várias pessoas falando, olha, eu já tentei contratar, mas a pessoa chega aqui, eu não posso registrar, porque a pessoa diz, mas se você me registrar, me fichar, né, como muitas pessoas falam, eu vou perder o benefício. Então eu posso trabalhar aqui fazendo esse serviço, mas aí o empresário, a pessoa que tem um estabelecimento e tudo mais, ela fala, não posso fazer porque eu não posso fazer também porque eu estou incorrendo contra a lei. Mas não falta muito isso, além da fiscalização, que tem gente que recebe indevidamente, ainda eu acredito que falta fiscalização em muitas regiões do Brasil, e também falta essa coisa do... Sabe aquela história do entregar o peixe e não ensinar a pescar? Mas sabe, aquele momento de você colocar na cabeça do brasileiro, daquela família que tem essa dificuldade, e eu digo dificuldade de todos os aspectos, de leitura, do analfabetismo, tudo mais, de você incutir numa sociedade que ela não precisa ser dependente, mas que, olha, eu estou passando por esse momento e isso pode valer para qualquer pessoa. As pessoas ficam falando, mas a pessoa está usando o Bolsa Família, é um pé rapado, não quer saber de nada. Qualquer pessoa pode passar numa situação de vida onde ela vai precisar de um auxílio. Seja um aluguel social, seja uma coisa que de repente acomete um caso fortuito aí, derruba a casa e a pessoa precisa de um auxílio de uma prefeitura, do governo, tal coisa. Então, assim, qualquer pessoa, ninguém está sujeito, né? Até aquela pessoa que de repente tem uma herança gigantesca e não consegue ter acesso. Então, de repente, não falta muito a isso, fomentar que o brasileiro, olha, você pode sair. Você pode, por exemplo, entender essa situação como passageira. Eu não preciso ser dependente desse benefício o resto da vida. Mas porque a minha tem avó... que oferecer isso. Exatamente. A minha avó recebia, a minha mãe recebia, agora eu recebo. Eu não preciso passar por isso o tempo todo. É isso que eu estou dizendo. Ninguém está sujeito a não passar por as situações, mas entender, e isso eu acredito que é de cima para baixo,
de você mostrar que a pessoa ela tem uma força suficiente, seja de intelecto, seja de força de mão de obra, que ela consiga entender que ela não necessita do benefício para sempre. Eu vou só complementar dele, pegando o gancho para não voltar. Eu acho que é importante também pontuar, Renato, nesse sistema, né, a ignorância e a falta de informação. Porque, assim, primeiro que todos esses programas, eles têm regras a seguirem. Então, eles têm deveres a serem cumpridos. Um deles é a escola, a gente sabe disso. A outra forma disso, e aí eu vou ao encontro do Ed, porque, assim, vários países desenvolvidos, países nórdicos, todos têm benefício. Todos têm, não tem uma exceção. A diferença é que eles são muito mais monitorados de frente. A gente não tem, talvez, o número de fiscalização que a gente tem hoje através dos CREAS, dos CRAS, talvez uma fiscalização mais organizada. E não é uma fiscalização no sentido de quem está recebendo errado. Eu não vejo isso. Porque os programas, aí eu quero que o Renato fale um pouco disso, os próprios programas detectam quem recebe de uma forma equivocada. Você está falando uma ideologia. Eu trabalhei 3 anos no cadastro do Bolsa Família. Sim, e a gente tem melhorado. Não, e a gente tem melhorado acesso ao sistema, tinha um monte de gente que recebia de forma indevida. Não, então, faz alguns anos, mas desde aquela época até hoje, uma das discussões é isso, é a falta de fiscalização, não por conta de incompetência de funcionário, por falta de colaboradores, então, de falta de investimento nessa área que precisa. Você precisa ter assistente social, você precisa ter o psicólogo. Não, e o próprio sistema, o sistema informático, eu acho que melhorou. O Renato acho que pode falar um pouco disso. E outra coisa, Renato, que eu acho importante a gente dizer, é a forma que a gente tem do próprio capital em destruir essas políticas públicas. Porque é o que você disse, e eu ia complementar antes do Ed fazer a pergunta, porque se fala no Bolsa Família, só Bolsa Família, mas a gente não sabe o quanto o agro ganha. O agro é investido em 60%. O quanto setores são investidos e são fomentados pelo governo. Então, o que é melhor, tirar o Bolsa Família ou tirar o sustento do agro? Vamos deixar o doutor responder, porque é um assunto polêmico, né, doutor? Muito rico. E eu acho que a sociedade precisa debater essas questões. Me veio, ouvindo o Ed falar, e a Ronalda, me veio à mente 3 questões. Eu fiz Senai quando jovem, década de 80, e todos os meus amigos que fizeram Senai estão empregados. Um tem uma marcenaria, o outro trabalha... Encontrei um amigo esses dias que trabalha numa empresa, não é alto luxo, mas ele trabalha numa empresa, lá deve ganhar seus 5, 6 mil reais. É eletricista, todos trabalham. E todo ano, eu vou ao Senai de São Carlos dar uma palestra, sou rotariano, a gente tem um projeto do Rotary, que é para desenvolvimento da comunidade, então a gente tem muitos projetos. E esse ano, nós tivemos esse ano o projeto de desenvolvimento de jovens, e a gente vê que tem uma juventude com muita esperança, e eles vão estar empregados. Isso é certeza. Então, se nós pensarmos, primeiro, num sistema de educação efetivo, gratuito, mas efetivo no país todo, dando essa formação técnica científica para os jovens, eu acho que a gente reduz bastante. E reconhecendo as multiplicidades das áreas, norte, nordeste, sul, sudeste, tem áreas diferentes. Por exemplo, tem lugar que o Senai ensina o menino a fazer sapato. Vai sair empregado e vai sair empregado sempre. Então, acho que a gente tem, primeiro, essa carência estrutural. Segundo, infelizmente, a gente ainda precisa do Estado. Infelizmente, das políticas do Estado. Agora, se o Estado monitora mal ou não, é uma outra questão que a gente tem que parar e olhar como a gente vai resolver essa questão. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa de políticas públicas. Eu vou dar um exemplo interessante. Eu discutia com um amigo muito próximo que ele pretende, ele gosta mais de um número menor de intervenção do Estado. Mas a estrutura dele hoje, por exemplo, uma pessoa recebe em média 15 mil reais por mês, que é um bom salário. Então ele consegue um plano de saúde, porque a empresa tem o convênio, ele tem o plano de saúde. Ele consegue ter a casa financiada e um carro razoável também financiado, mas está bem. Mas ele defende uma política liberal sem muita intervenção do Estado. Só que a mãe, os sobrinhos, eles não têm plano de saúde, então eles dependem do Estado.
eles estudam sobrinhos na escola do Estado. Então, é um pouco incoerente a gente pensar numa forma tão... o Estado ausente, nesse sentido de deixar as pessoas, se nós não tivermos um sistema. Eu acho que o Brasil precisa fazer uma construção de base para pegar essa geração, tirar até mesmo dessa ideia de depender do Bolsa Família, por exemplo, e ter condições materiais dignas para nós não precisarmos disso. E aí, para finalizar, eu vou contar 2 casos. Eu tinha um processo em que a gente discutia a guarda de uma criança. E a advogada, minha amiga, ela sempre no processo ela alegava o seguinte, que para onde iria o filho dela, ele teria automaticamente, ao ser matriculado, uma bolsa acho que de 380 euros, salvo engano. E ela brincava comigo, e ela no processo, ela sempre jogava isso no processo, que lá ele teria uma formação melhor, ele teria automaticamente uma bolsa, juntava a documentação. E aqui, é óbvio que o pai, trabalhando, não tinha condições, e se colocasse na escola, ia ter que pagar uma particular, uma escola do Estado. Então tem essa diferença. E eu também teve uma questão de um senhor que veio estudar aqui, veio trabalhar aqui na USP e tinha filha com síndrome de Down. E quando eu acho que é Suécia, quando ele voltou para a Suécia, porque ele aposentou na USP e voltou. A filha tinha uma estrutura do Estado em que recepciona essa criança. Essa criança desenvolve uma atividade artística, eles tentam trabalhar, vendem esses materiais, só por bordado, crochê, quadro, seja o que ela consegue fazer. E quando os pais morrem, ela fica lá na instituição. Mas o mais interessante que chamou atenção é que ele queria comprar mais um imóvel. E ele tinha que ter autorização do município. Porque eles queriam saber o porquê que ele queria ter mais de um imóvel. Se a gente falar isso aqui, fala, cara, é coisa de louco. Então, eu quero dizer, a gente volta a construir de uma forma séria, ter um diálogo de como nós melhoramos nossa sociedade. Ainda nós precisamos do sistema de Bolsa Família? Ainda precisa, infelizmente. Isso é ruim. A gente precisa. Agora, a gente não pode ficar dependente do benefício para sempre, né? Por isso que é tem que ter essas políticas de Exato, o Estado de ofereça... emancipação, senão a gente vai ficar tributário. Senão o número de pessoas sob o guarda-chuva do Estado só vai crescer e vai sufocar o orçamento, com certeza. Só para a gente registrar o que havia falado aqui, está na folha na capa da Folha de São Paulo de hoje, essa análise aqui do conhecido Rei do Ovo. Ele diz o seguinte: contratar ficou difícil porque estamos viciados no Bolsa Família. Você tem esse relato aí, né? Exatamente, é o que disse o empresário Ricardo Faria, né? Conhecido como Rei do Ovo e listado como uma das pessoas mais ricas do Brasil, o empresário critica a burocracia e programas sociais como Bolsa Família, fatores que, a seu ver, né, tornam difícil empreender. Olha só, perguntado pelo jornal Folha de São Paulo, né, ele disse, olha só, está um desastre no Brasil por 2 razões a contratação. Primeiro, porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. Não temos nem a chance de fazer essas pessoas, né, de trazer essas pessoas para treinar e conseguir dar uma vida melhor, porque elas estão presas no programa. Por outro lado, os jovens não querem mais ter essa relação trabalhista formal, uma carteira assinada e ter que ir todo dia para o mesmo lugar. Aqui não conseguimos porque tem o Estado tutelando. Não é mais como antigamente, que o camarada chegava numa empresa e queria ficar 25 anos. Perguntado também sobre qual seria a solução, ele disse que desburocratizar também, tirar o Estado, que fica se metendo em tudo que o cidadão e as empresas vão fazer, e ele também deu uma cutucada também nas questões de reforma trabalhista. É uma análise de um empresário, né? De alguém que precisa contratar para manter a sua produtividade, que está tendo essa visão, está difícil contratar. E se você conversar, doutor Renato, com pessoas de diferentes setores, segmentos, não só da construção civil, mas se você vai para o comércio, você vai para a indústria, alguns segmentos, até prestação de serviço mesmo. Eu conversava esses dias com um eletricista, ele falou, está difícil, ajudante, está complicado. Primeiro porque, como ele citou, o jovem hoje não quer trabalhar com carteira assinada. Muitos não querem, porque querem ter mais a liberdade, estão procurando mais uma profissão ligada à rede social, à internet. E muitos também até começam uma atividade, mas querem ganhar, às vezes, o mesmo salário, né, que o prolabore do empregador,
aí fica difícil. Então, essa crítica ao Bolsa Família, porque eu estava vendo uma reportagem recente, inclusive não tem nem um ano essa reportagem, citando que 12 estados têm mais Bolsa Família do que empregados com carteira assinada. O mercado teve crescimento mais forte em 2023 e 2024 e número de estados com mais beneficiários, que vagas formais caiu. Então, assim, a gente percebe um desequilíbrio, porque senão o Estado fica oferecendo os benefícios sociais, programas de transferências de renda, e se não tem, por outro lado, alguém trabalhando com carteira assinada, essa pessoa também não tem os benefícios de trabalhar com CLT. Vai ficar sempre dependendo do auxílio. Aí sofre um acidente, se envolve num acidente de trânsito, vai recorrer a quem? Vai ficar dependendo de uma ajuda do INSS, muitas vezes encontra dificuldade para conseguir ter esse benefício, porque não trabalhava de carteira assinada. Então, uma situação muito complexa e que eu vejo que o debate é importante. Esse debate é super importante, mas eu vejo uma questão aí, há uma crítica muito grande, e o empresariado faz isso com uma tranquilidade, eu consigo falar isso com tranquilidade também. Como se diz, a crítica sempre volta à classe trabalhadora. Ele não quer trabalhar com carteira assinada, ele não quer trabalhar, mas se você pagar um bom salário, eu tenho quase assim comigo que não é uma certeza, não existe verdade absoluta, mas eu tenho uma grande convicção que o cidadão vai trabalhar. Basta você visitar algumas empresas que paga bem, que paga razoavelmente bem. E geralmente quem faz esse tipo de crítica é geralmente quem tem um patrimônio muito bom, e ele quer pagar o mínimo necessário, porque a lógica é essa, a lógica do sistema é essa, eu quero pagar o mínimo necessário e ter o máximo de lucro. E isso as pessoas não confessam. Então, ele vai sempre criticar, o cara não quer trabalhar, mas trabalhar por quanto? Talvez nós, hoje, porque nós vivemos uma sociedade em que o cidadão tinha que trabalhar o máximo possível, você explorava o máximo possível e deixava. Hoje, nós temos uma consciência diferente. Nós tivemos toda uma luta, uma construção social para dar uma formação melhor, e aí você dá uma consciência melhor, aí você quer que o cidadão fique na mesma condição de trabalho. A sociedade não vai, eu acredito. Mas hoje, doutor, está difícil também para o empregador melhorar salário, né? Por quê? Porque o empregador, ele tem uma carga tributária muito alta. Ah, mas é uma outra questão. Então, porque nós demonizamos o que eu vejo de demonizar o cara. É o que eu acho que há muita... se demoniza muito o empregador. Não. Mas nós temos o médio e o pequeno empregador. Não, demoniza muito o empregado. Não, há sim uma demonização do empregador, sabe, doutor? Sabe o que eu faria? Porque, o empregador, ele paga uma carga... se você conversar, eu dei um exemplo aqui, mas se você conversar em outros segmentos também, você vai ouvir o mesmo. Eu conversei semana passada, né, com um empresário do setor de alimentação, ele tem um restaurante, ele falou, Chico, eu tenho 10 empregados e estou sufocado. Estou para vender isso daqui porque eu não estou tendo lucro. Porque o que eu pago de impostos, eu conseguiria contratar pelo menos uns 8 funcionários. E aí fica difícil. Mesmo que o restaurante dele, mesmo que tenha um bom movimento, se ele não aumentar o número de funcionários, ele consegue perder qualidade no atendimento. Entendi. Mas a carga tributária que ele paga também é muito alta para ter um funcionário. Qual seria a solução? Reduzir a carga tributária, Você não ter tributo e não ter... Não. A gente precisa ter tributo, mas a gente precisa ter o equilíbrio. Reduzir a carga tributária... E aí o empregador ele poderia melhorar o salário do trabalhador. Entendi. E eu acho, Chico, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é o custo do empregado. Isso é um ponto. Que são benefícios sociais, que é do empregado e empregador. Outra coisa é carga tributária, como ICMS, etc, etc. Então, primeiro que a gente tem que separar o joio do trigo, é isso, né? Tá tudo junto, né, Bonaldo? Não tá, são coisas distintas. Tá sim, Segundo, tá tudo junto. Segundo, Chico, eu vejo uma contradição, toda vez que isso vem, Renato, é assim, não, porque eu vou fechar porque eu não tô tendo lucro. Aí em seguida vem, não, mas se eu não pagasse o tributo, eu contrataria mais 8 e continuaria aberto. Eu falo, cara, então você tem lucro, você só quer expandir. Né? Então, assim, é a riqueza, né? E aquela coisa do capital, da acumulação. E mais, Chico, você trouxe que dos 27 estados da federação, 12 tem carteira assinada maior do que... Não, ao contrário. Ao contrário, tem mais Bolsa Família do que empregados. Aí a mesma CLT. reportagem diz, indicadores recentes, no entanto, mostram um aumento no número de carteira de trabalho em relação
ao de beneficiários do Bolsa Família. Essa tendência ocorre desde o início de 2023, porque vamos lembrar, o Bolsa Família também foi no governo Bolsonaro, quando o presidente Lula assume o Planalto. E fez uma revisão dos cadastros. Isso, que já tinha. Em janeiro de 2023, o número de beneficiários do programa correspondia a quase metade das carteiras assinadas no Brasil. Essa proporção já caiu para 44% do emprego formal. Ou seja, houve uma expansão significativa do mercado de trabalho, enquanto o número de beneficiários teve uma queda, motivada inclusive pela revisão de cadastro. Então a gente tem que trazer todas as informações abertas. Mas é muita coisa ainda, quase metade, concordo, né? Quase concordo. metade é muita coisa. Mas eu gostaria que você se manifestasse, Renato. De pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Pois não, Renato? Aí eu pergunto, qual seria a solução? Eu gosto de dar um exemplo, é o seguinte, eu posso ter um carrinho de cachorro-quente, vender cachorro-quente, levanto 6h30 da manhã, 6 horas, preparo meu carrinho, vou à praça, em algum lugar, vendo meu cachorro-quente, na hora do almoço, umas meio-dia, eu como um cachorro-quente, finalzinho da tarde, eu recolho minhas coisas, volto para casa e guardo o carrinho. Eu posso fazer isso todos os dias e viver vendendo cachorro-quente. Mas se eu começo a vender bastante cachorro-quente, eu começo a ter um lucro ali e de repente eu quero expandir. Então eu contrato alguém e ao invés de um carrinho, eu tenho 2 carrinhos de cachorro-quente. Onde eu recebia 3 mil no mês, eu recebo 6, pago 1,5 para a pessoa e fico com 1,5. É uma opção que eu fiz de ter alguém trabalhando. Quando o cidadão tem a opção de ter alguém trabalhando, ele atrai para si algumas responsabilidades. E no Brasil, no mundo, o trabalho ele é necessário. Essa organização de trabalho, o trabalho social, ele é necessário. Eu preciso do trabalhador. Nós estamos aqui com a camiseta, com o paletó, com o óculos, porque alguém transformou a natureza e produziu. Então nós precisamos dessa comunhão. O que eu vejo é... Aí se tocou uma questão da pejotização. O cidadão não quer trabalhar. Se você tiver uma condição razoável, eu advogo para a empresa. Eu vou nas empresas, tem empresas que os empregados estão lá trabalhando, jovem, porque paga bem, estão lá trabalhando. É que a gente usa um discurso, que é ideológico, de desconstrução do trabalho. Se você não paga bem, o cidadão não vai. Se você tem uma condição mínima razoável, ele vai. A questão da pejotização é um outro problema, porque, na verdade, o cidadão ele é empregado, está ali na condição de empregado, mas ele está de uma forma mascarada. Hoje, isso aí é tranquilo. Como será isso amanhã? Então, nós temos um conjunto de questões que eu gosto sempre de... O empregador precisa do empregado? Precisa. E o empregado precisa do empregador? Precisa. No nosso modelo de sociedade, é necessário. Então, eu penso muito que o cidadão vem falar, o cidadão não quer trabalhar, ele vai... É fácil, você tem pessoas que usam desse expediente do seu estilo de vida, tem pessoa que nunca vai trabalhar e que nunca trabalhou. Mas eu também tenho amigos que nunca trabalhou e nunca vão trabalhar porque o pai e a mãe têm um dinheiro suficiente, tem empresa. Eu tenho amigo que nunca trabalhou. Vou fazer 52 anos de idade, o cidadão fez de guerra comigo e nunca vai precisar trabalhar, porque o patrimônio que ele tem não precisa, dispensa. Mas isso nós não criticamos esse cidadão. Nós não levamos isso. Não é um amigo. Eu tenho amigos que os filhos estudaram com a minha filha que nunca foram de ônibus para a escola. A minha filha nunca foi de ônibus para a escola. Ela não sabe. Minha filha nunca levou lanche na escola. Então, de que realidade nós estamos falando? Né? Para quem nós estamos falando? E aí tem uma questão, como eu volto aqui, o cidadão que depende do Sistema Único de Saúde, porque a entrevista do Rei do Ovo, né? Ele quer menos Estado, mas ele não precisa do Estado. Ele não precisa, a família, o filho, o tio, a sogra, não precisa do Estado. Agora, eu preciso do Estado, eu particularmente, eu gosto desse debate. Eu, Renato, não preciso, porque eu tenho meu plano de saúde, tenho minha casa, tenho meu carro, eu não preciso do Estado. Seria bom se nós não tivéssemos Estado. Não, eu acho que o Estado é um mal, mas é um mal necessário, ideal, que se nós não precisássemos do Estado, de ninguém fazer intervenção do que é nosso. Mas, infelizmente, as minhas sobrinhas estudam na escola pública. Elas precisam do SUS. Quantas pessoas, e quando o presidente da OAB ligavam, que não tinha vaga no hospital em São Carlos. Não consigo vaga.
Por mim, eu falaria, vai à Unimed lá, tem um hospital, vai a Então, outra doutor, empresa. mas a gente não tem vaga porque nós não temos dinheiro, ou porque nós não temos competência, ou porque nós não temos honestidade quando a gente fala da política? Porque dinheiro o Brasil tem, a gente precisa reconhecer isso. O que nós temos são canalhas na política, corruptos, que não pensam em economizar. O senhor mesmo trouxe exemplo aqui do Poder Judiciário, que é realmente um poder que tem muito dinheiro, que esbanja. Nós temos ministros do STF que parece que viajam mais para fora do Brasil, vivem mais fora do que aqui. Nós temos o Legislativo, nós temos o Executivo que tem muito dinheiro. Agora, essas pessoas precisam economizar, cortar na pele, entender o outro lado. Mas Essas o pessoas cortar estão na pele é distantes cortar do para povo. quem? Pro cortar povo? pra quem? Economizar Não, mas para fazer a economizar boa como? economizar recursos para fazer a boa aplicabilidade do dinheiro público. Vou dar Essa é a um questão. exemplo. Aí a gente Ó, consegue Hoje eu ouvi reduzir isso. filas no SUS. Mas só um minutinho, Cortar Rafa, na pra eu pele poder para falar. quem? Essa é uma questão. Eu ouvi hoje não. Sexta-feira eu mandei, acho que até pro Chico. Qual a proposta? Olha só, reforma tributária parada, o PP dizendo que não vai votar, e aí vai para votação o acúmulo de salário de deputado federal com aposentadoria. É muita cara de pau, cara. A gente falando em cortar na pele, e aí você põe em votação presidente da Câmara, põe esse tipo de projeto? Aí cortar na carne de quem? Dos militares, que é o que gasta um absurdo, né? Do judiciário. Ah, não, mas sabe o que eles querem? É o Bolsa Família que é o problema. Mas o que é o governo, cortar do SUS, o que o governo cortar do federal Bolsa sinalizou Família, de cortes? É cortar... Oi? O que o governo federal sinalizou de cortes nos Primeiro que ministérios. eu acho que tinha que sinalizar, já tirar as emendas. Já tirar as emendas. Então, mas por que não tira? Bom, então, você consegue negociar com o Congresso? É possível negociar. É possível? negociar. Se houver interesse, é possível Quem negociar. teve que fazer intervenção é o Dino, eu tô Então, errada. o que Renato. precisa acontecer é a gente ter um governo central que também pense em cortar gastos, porque taxar é fácil, criar taxas é fácil. Agora tem que cortar gastos, tem que ter coragem para economizar e dar o exemplo. É interessante. E tirar de quem tem, a né? sua fala é interessante. Eu estava numa cidade, numa Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de falar. Nós esquecemos que o Poder Executivo não faz nada, se não for autorizado por sistema normativo. O Executivo, o princípio da legalidade. Isso qualquer agente político e qualquer deveria saber. Estado E presidencial, eu né? digo o seguinte, no município, no estado, na União, se está acontecendo ou acontece o que acontece, é com a permissão do Legislativo. Vou dar um exemplo. Vamos supor, todos nós aqui nessa sala, eu sou o prefeito, o governador ou o presidente da República. E eu tenho um projeto, tenho uma política, um sistema político que desagrada a todos. É simples, é só vocês não aprovarem as minhas propostas. Ou só vocês criarem processo legislativo que vai canalizar para o social, que vai canalizar para a reforma tributária, que vai canalizar para redução de tributo. É simples. Acontece que o parlamento ele não exerce essa função de controle e fiscalização da sociedade e ele cobra do executivo, ele joga, atribui ao executivo. Eu tenho certeza que nenhum prefeito aprova um projeto de lei se ele não tiver o apoio da maioria. Ponto. E se o sistema normativo tá tendo muito tributo, muita desordem, você muda o sistema normativo. O executivo ele é obrigado a seguir, como regra, né? Salvo se for discutir judicialmente uma constitucionalidade daquela norma, você pode modificar. Então, o que nós não pensamos ainda é que, nessas questões, o poder legislativo é o maior poder de maior potência, inclusive para discutir as questões do próprio judiciário. A lei orgânica da magistratura, todo o aumento, toda a destinação de verba, todos taxas, os penduricalhos. custas, tem tudo base normativa. Essa é a grande questão. O sistema normativo é uma técnica que sustenta um Estado, uma sociedade. O que é o sistema normativo? Nada mais do que uma técnica do Estado, do modelo do Estado contemporâneo, que, nesse momento, é o Estado capitalista. Não estou falando nem que é ruim, né, nem que é bom, mas se fosse outro modelo de sociedade, nós teríamos outras técnicas para regular aquela sociedade. Então, se está ruim, muda a técnica, muda a norma jurídica. Então, essa é uma questão que nós não paramos de conversar, mas ela é importante. Se está ruim, vamos sentar lá com o parlamento e falar, vamos mudar o sistema normativo, ponto. Porque nenhum governante executa na área do executivo sem a autorização ou sem o apoio do
Parlamento. É o parlamento que faz a gestão. Sempre foi assim e nós esquecemos disso. Basta pegar a história do Brasil. O parlamento derruba governo, põe governo, faz o que ele quiser. Mas tá bom pro parlamento, porque nós somos muito individualistas. A gente pensa em nós e não no coletivo. Esse é um problema. Por isso que eu falo de trabalho. O direito de trabalho, a empresa precisa do trabalhador. E tem empresários super mega honestos. Tem pessoas assim, eu conheço empresários de empresinha pequena, tem 2, 3, 4, 5, 6 empregados, são extremamente honestos. E quando a gente, às vezes, tem um discurso que você premia o grande empresário que vem com esse discurso que tem que... Você está prejudicando aquele cara que está trabalhando honestamente, que tem 2, 3, 4 empregados, está dando a vida para manter aquela empresa. Então é uma questão que a gente tem que ter um pouco, eu penso, né, um pouco mais de diálogo nesse sentido. Eu tenho criticado aqui, e já critiquei em algumas oportunidades, quando grandes empresas vêm se instalar em Araraquara ou em municípios da nossa região e tem um benefício fiscal. Vai ficar 10 anos sem pagar impostos. E o pequeno? Eu vejo que tem um lado importante, o positivo, da empregabilidade, vai trazer recursos para o município. Mas tem realmente essa mesma oportunidade para o pequeno que quer se instalar ou que queira ampliar? Você tem que ter a isonomia na gestão pública. Se você dá benefícios para a grande empresa, tem que ter programas de benefícios para o pequeno e para o médio também. Então, nesse ponto, nós concordamos. Renato, o Carlos, a Carlos 303, está perguntando assim: governo tem que tirar a desoneração do agro. Eu conheço um que troca de Hilux todo ano. Que é aquilo que a gente estava falando, né, da fiscalização desses programas. E a Jane diz assim: a redução tributária não traz consciência social ao empregador. Fica à vontade para responder aos dois ouvintes. Eu acho essa questão do Estado, tentar compreender o papel do Estado no que diz respeito buscar o desenvolvimento econômico. Ele tem essa função também, né? Embora é interessante que a gente pede para o Estado fazer isso e a gente critica o Estado quando ele dá o desenvolvimento social, né? Eu gosto muito de mesmo para discutir. Você tem que ter o equilíbrio entre desenvolvimento econômico, incentivar a indústria, incentivar o comércio, nós precisamos disso, e ao mesmo tempo nós vamos incentivar o desenvolvimento social. Eu acho que falta, talvez, nós pensarmos qual é o equilíbrio disso. Porque eu tenho cliente que já viajou, saiu do país para fazer a apresentação dos seus produtos em feiras patrocinadas pelo governo brasileiro. Conheço clientes meus que saem do país. Eu conheço amigos também que saem com dinheiro público para poder participar de feiras internacionais. E é comum, é normal, ele vai vender o produto para comprar, para fomentar o mercado nacional. Isso é importante. Conheço amigos, pessoas que já compraram automóveis para a empresa, mas é para o uso pessoal, no nome da empresa, que em tese não é o ideal, não seria o ideal. Conheço pessoas que recebem o sistema no desenvolvimento social da Bolsa Família, que faz um ótimo uso, e tem um conhecido que tem loja que aumentou muito a venda da loja, porque compra um liquidificador, compra uma batedeira, coisas que as pessoas nunca teriam se não fosse dessa forma. Então eu penso que aí a questão nós precisamos ter esse diálogo honesto do que nós queremos para o país. Conheço empresa que tem hoje um sistema de desenvolvimento tecnológico que você não depende mais de empregado. A empresa que tinha antes 40, 50 empregados ou 100, hoje você trabalha com um sistema robotizado, que você tem uma linha de produção, você tem metade dos empregados. Para onde irão essas pessoas? Trabalhar para quem? Trabalhar onde? E qual o incentivo? Talvez... Aí nós temos uma outra questão que é importante, que nós teve um período, há uns 4, 5 anos, que a gente incentivou muito o microempreendedorismo. Você criar sua MEI, tudo bem, se você motiva isso, você vai ter o quê? O desemprego, ou melhor dizendo, a falta de mão de obra. Porque se eu motivo o cidadão a ter a sua empresa individual, eu estou em contradição para motivar o cidadão a querer fixar numa empresa. Eu acho que isso vem há bem mais tempo, talvez há uns 15 anos, esse incentivo ele foi implantado no nosso país. Então vai faltar empregado. Entre o cidadão vender alguma coisa na praça, ganhar 2, 3 mil,
e trabalhar numa empresa para ganhar 2.000, 2.500 ou até os 2, 3.000, eu prefiro trabalhar no individual. Porque nós motivamos essa cultura e agora a gente está criticando porque falta mão de obra. E vai faltar mão de obra. E aí nós não qualificamos. Porque a gente aqui, nós estamos Araraquara, São Carlos, nós somos privilegiadíssimos, né? Você tem aqui o Unesp, você tem Senai, você tem São Carlos USP. Eu brinco que a pessoa mais carente, mais simples, mais pobre num bairro aqui de Araraquara ou de São Carlos, de Ribeirão, é rico em relação a outros estados. E nós não paramos para pensar isso. E a gente compra um discurso que não é nosso. A gente compra um discurso de um capital muito forte que não é nosso, que nem nos pertence. Né? A gente compra o discurso daquele cara que 100 mil reais no mês não é nada, que ele vai no shopping Cidade Jardim e compra o colar nem da... 100 mil. Eles gastam numa tarde 500, 600 mil reais fácil no shopping Cidade Jardim. Que um colarzinho custa 150, 170 mil, um anelzinho 70 mil, vai ver uma bolsa... Não, uma roupa, uma jardineira, outro dia eu olhei e tava 35 mil reais, Chico. Outro dia eu fui no shopping Cidade Jardim, o terno era 27 mil, foi 27 mil, eu já tô garantido o mês inteiro, né? Eu conheci um, né, claro, pela televisão, que deu um colar de 800 mil para a esposa. Só que hoje está numa cobertura. Foi preso, lembra do Cabral, do Rio de Janeiro? Lembra da farra dos guardanapos? Lembro. Pois é, foi preso, né? Aí o presente era com dinheiro público. Colar de 800 mil. Hoje está numa cobertura lá na prisão domiciliar que a Bonalda defende. Vamos lá, Ed Júnior, tem algum questionamento? Ela defende a domiciliar? Defende. Dependendo do caso. Mas, de novo, eu falo que falta fiscalização, mas isso fica para uma outra visita. Fica para outro debate, né? A gente fica mais 3 horas conversando. Fica para outro debate. Pois não é. Tem muito assunto interessante para debater com o doutor. Gostaria de saber a sua opinião com relação o que muitos juristas entendem, que o STF, que esse poder, ele tem interferido muito, principalmente Alexandre de Moraes, né, o nosso ministro. Mas o senhor entende que acontece uma invasão de rotina, constante, ou é um exagero de uma parte da sociedade? Tá, essa questão é de estrutura de Estado. Nós temos 3 funções, né, fundamentais, e o Ministério Público que está ali, eu digo, né, não é um quarto poder, mas tem uma função muito importante. São 4 funções do Estado muito, muito importantes. O judiciário, ele julga como regra quando provocado. Chegou a demanda, através de uma petição inicial, uma denúncia, ele vai, do Ministério Público ou não, ele vai atuar. Então eu penso que a questão chega no Supremo Tribunal Federal e alguém vai ter que decidir. Ponto. Esse é um ponto. Mas quando um poder ele se destaca mais do que o outro, é porque existe uma omissão, está claudicante o sistema. Porque se a gente tivesse o equilíbrio efetivo, você não teria o destaque no Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal, quando nós temos equilíbrio, você não tem o destaque. Tá? A sociedade está organizada, o executivo exercendo sua função, o legislativo exercendo sua função, o judiciário a sua. Eu acredito que é mais uma questão de... no sistema, na organização do sistema, existe uma falha e nós temos que buscar, talvez o cientista político pode nos ajudar, buscar por que eu tenho essa falha e o poder judiciário se destacou tanto em relação aos outros dois. Concentrou tanto poder. Concentrou tanto, porque está tendo falha, omissão em outros poderes. A doutora Fernanda trouxe uma questão interessante que me perturba um pouco. O poder legislativo, ele deveria ser um pouco mais duro, porque é um corpo de deputados e senadores que são, bem ou mal, tendo cada um a sua ideologia, são parceiros, estão ali juntos. É óbvio, na hora do vamos ver, você vai defender o seu parceiro gostando ou não. Então, eu acho que o poder legislativo ele poderia vir com uma política de enxugar os custos do próprio Estado, buscar a responsabilização, a moralização dentro da própria casa, quando necessário, através das suas comissões, e tirar esse peso do poder judiciário, e quando o executivo também tiver atos de corrupção, o poder legislativo atuar como fiscal, que é a sua função. Abrir, se for o caso, CPI, vai fazer investigação, ou vai chegar no presidente da República e falar, ô presidente, se o senhor não tiver uma política robusta, que nós possamos chegar no meio termo,
nós não vamos aprovar seus projetos, você resolve o problema. Eu acho que chega tanto no Supremo porque eu acho que há uma falha nesse equilíbrio. Mas não tem um Agora, o ativismo Supremo, político? às vezes, ele tem uma função política, né? Óbvio. Mas, em alguns pontos, eu acho que ele exagera. Ele perde um pouco. Em algumas questões, o Supremo Tribunal Federal ele acaba saindo do... Acho que os holofotes... Eu vou dar dois os exemplos, holofotes não Ed. estão muito... Então, trazendo muito eu à acho. tona e as pessoas estão se aparecendo, então dá uma já é uma questão assim, como que tem aquela frase, né, que juiz pensa que é Deus e o Não, o juiz de primeira instância acha que é Deus, né, Renato? De segunda, acredita que é Deus. De terceira, então, ele tem absoluta certeza. De terceira seria a o pessoal da STF. aprende isso no primeiro ano de faculdade. Mas tirando as piadas, eu vou dar dois exemplos, na época que eu estava dando aula, e que foram extremamente, talvez o Chico lembre, que devia estar aqui no jornal já, dois exemplos que o Legislativo se omitiu em legislar, engavetou. Primeiro, casamento homoafetivo. Né? Nós não tínhamos legislação. O STF precisou se manifestar. É função dele, porque se ele não faz isso, eu levo isso para as cortes internacionais. O outro caso foi exatamente a questão da transfobia, que nós também não temos lei até hoje. Então, a própria Câmara Legislativa se omite em legislar. Só que se ela se omite, eu não posso naturalizar o que está acontecendo na sociedade. E aí entra, talvez, algumas situações em que o STF tem que se manifestar. Não é isso, Renato? Trazendo como exemplo, prático. Chegou no STF, ele vai ter que se posicionar. O que eu acho que, às vezes, o STF tem feito é a questão da... nos Estados Unidos, você não vai ver julgamento como a gente vê hoje na rede social, mostrando, YouTube, por exemplo, julgamento. Eu acredito que isso cria... como o Ed falou, eu acho aquela questão do... Pensou, você é um poder máximo. O egocentrismo. Isso é o poder. Imagina que nós todos com poder máximo. Imagina porque como seríamos. Nós temos percebido Talvez que hoje... anunciar só assumo o resultado final, não televisionar o debate. Eu acho que isso... Eu acho, né? Talvez isso bom para a democracia, você vê como é um julgamento, mas pode, por outro lado, criar também aquela... Né? O excesso de vaidade, o excesso de poder, o excesso de... Mas o que as pessoas de querer não sabem... falar fora dos autos, Então, como eram juízes de antigamente. Que coisa... Exatamente. Eu acho indelicado. Mas isso começou há uns 10 anos, Você né, pode Renato? discordar da ideia do colega, mas não vai ficar brigando, ficar cutucando. Isso é assim... Mas isso é assim, de não é 10 de uma a 15 cordialidade. anos. Nós podemos ter pensamento diferente, justifica no seu voto e acabou. Sim. Não precisa ficar... É assim como penso, justifica E acabou. só lembrando que não é só a questão da Lava Jato que apareceu, não é só a questão agora do 8 de janeiro. Nós temos televisionados julgamentos na TV Justiça cotidianamente. Isso já há uns 20 anos, Renato. É que antes quem já uns 20 assistia, anos, Ed, eram só nós que éramos da área do direito. Sabíamos que ia ter um julgamento que interessava. Agora, eu acho que as mídias sociais trouxeram isso, uma latência maior. A própria Lava Jato trouxe isso para a televisão, porque a Lava Jato que foi para a televisão. E agora tem os recortes, né? Aquilo que interessa Os um lado ou recortes das outro. mídias Né? sociais, Tem exatamente. ministro que tem Por isso que assessor eu gosto só do para rádio, isso. porque o rádio não dá para recortar, tem muita né? gente que fala, tem muita gente que fala, doutor, que depois da TV Justiça, e nós, quando conversamos, né, com pessoas que frequentam o STF, tem muita gente que fala, depois da TV Justiça, os ministros do STF começaram a querer aparecer mais, a dar entrevistas, porque antigamente não era assim, o juiz só se manifestava nos autos, né? Quem é mais reservada, que não está mais no STF, a Rosa Weber, né? Fantástica. Muito mais reservada. E aí fica complicado, porque quando você se expõe, você também está se expondo a críticas. Você está se expondo ao erro. E aí a sociedade tem todo o direito de criticar quando ela não concorda. Mas vamos agradecer Só a lembrando presença... da Ellen Grace, porque já que você falou da Também, Rosa Ellen Weber, Grace. vamos falar da Ellen Grace, que foi a primeira ministra mulher brasileira no STF. A Carmen Lúcia também é uma A Carmen Lúcia é outra, né? também, que, enfim. E uma outra ministra do STJ, que ninguém fala muito, mas é a Nancy, ministra Nancy, Angrid, que eu sou apaixonada uma nela. potência, né? Que merecia estar no Supremo, uma ministra desse Merecia porte. mesmo. Doutor Renato,
Renato Barros, ex-presidente da OAB de São Carlos, uma gentileza ter vindo aqui para esse agradeço, papo. Seja gostei muito. sempre bem-vindo. Foi um prazer ter o senhor aqui. Gostei Eu sei muito. que o senhor tem outros compromissos, mas uma conversa muito produtiva. Muito obrigado. A casa muito bonita, muito aconchegante. E gostei muito do diálogo, muito gostoso, né? Dinâmico e essa dialética que a gente precisa, né? Das múltiplas ideias para a gente evoluir, as divergências, né? são importantes para o debate, estimular visões críticas, né? Importantíssimo. Muito obrigado. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.